João 18, 25. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia, pedireis em meu nome, e eu vos digo que rogarei ao Pai por vós. Oi? Desculpa, meus irmãos. O Tico deu uma falhada. 16, 25. Diz que os neurônios não se recompõem, esse é o meu problema, tá? Desculpa. Vamos de novo então. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia, pedireis em meu nome, e eu não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos: agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabe todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte, porque isso cremos que, de fato, vieste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. 33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Feche os seus olhos por um instante. Deus, nós temos a absoluta certeza da Tua presença em nós, e te suplicamos, Senhor, neste dia, mais um dia, por caridade, por amor, pelo seu amor, fale aos nossos corações. Dai-nos o privilégio de podermos ouvir a Tua voz e os Teus ensinamentos. Nós queremos abrir mão de nossos desejos e entregar, ó Deus, os nossos corações e a nossa alma à audição daquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Dá-nos o privilégio de ouvirmos no nosso íntimo a sua voz, Pai. É isto que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu queria começar essa mensagem dizendo que foi através de uma experiência pessoal que Deus então suscitou em meu coração essa mensagem, e eu diria que trago comigo essa noite, não diferente das outras noites, uma mensagem que tenho absoluta certeza em meu coração, da revelação do querer de Deus para as nossas vidas. Eu creio que essa seja a obrigação de um dispenseiro de Deus. Primeiro, ter certeza de que aquilo que ele vai servir é, sem nenhuma dúvida, a vontade de Deus revelada ao coração dele para um povo que se ajunta, que se julga, que se vê como povo de Deus. Então eu não posso abrir mão disso.
Eu não quero abrir mão disso. Eu tenho certeza em meu coração que trago comigo uma mensagem que é a revelação do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas essa noite. Eu vou dizer a vocês que existem algumas coisas que acontecem em nossas vidas que a gente não percebe que está acontecendo e que a gente só se dá conta quando de repente passamos por uma experiência e percebemos que aquilo está acontecendo entre nós ou em nós. Eu vou dizer só a nível de exemplo. Quando tive o privilégio de viajar, mesmo sendo classe média baixa, porque é assim que eu me considero, tive o privilégio de estar em uma outra cultura, de fazer uma viagem pela Europa, quando nós ganhamos essa viagem, e eu tive o privilégio de conhecer alguns lugares, alguns vilarejos, e a gente então só percebe algumas coisas da nossa cultura, que faz tanto parte da gente, quando a gente adentra outra cultura, e percebe que naquele lugar, não tem aquilo que para nós é tão normal, e a gente sente então que, nossa, aqui não tem isso, e é só nesse momento que a gente percebe. O que eu estou querendo dizer, Cezinha, é que tem coisas que faz tanto parte da nossa vida, que faz tanto parte da nossa história, que é tão normal para nós, que quando a gente se depara, ou vive, ou tem experiência de viver aquele sentimento, a gente percebe, nossa, como é a minha vida nesse aspecto. Eu confesso aos irmãos que me senti um tanto quanto envergonhado quando esqueci o meu celular numa loja na Suíça, em uma cidadezinha chamada Lugano, que é portuária, é um lugar assim, sabe esses lugares de filme, com aquele monte de barco, a vela parada assim na orla, aquele monte de mansão, aquelas coisas de outro mundo, e de fato é de outro mundo, era um lugar desses. E nós passamos por isso, viajando, conhecendo, e eu entrei numa loja, porque eu guardei dinheiro ao longo de não sei quanto tempo, para que eu pudesse comprar um relógio para mim, e eu entrei nessa loja para poder comprar um relógio, e esqueci o meu celular, que eu nem sei porque estava com ele, mas esqueci. Enfim, quando eu voltei desesperado para pegar o celular, o dono da loja olhou para mim e disse: por que você está assim? E aí eu fiquei dizendo, meu celular, porque eu era o intérprete da minha família, estudado até a 8ª série, nunca falei nenhuma língua, eu era o intérprete, porque se eu não tivesse, eles tinham morrido de fome, morrido de sede, porque eu já vou no sei lá o que. Só o japonês que não me entendia, o chinês, eu falava, eu quero tomate, e ele, mix, eu tomate, vermelho, red, e ele não entendeu nada. O Luca querendo tomate, ele não queria vender o tomate, enfim. Naquele dia eu percebi uma coisa que eu nunca tinha sentido sendo brasileiro, que eu tinha um negócio meu que ficou em outro lugar, que estava exposto a alguém pegar, mas eu estava num lugar onde ninguém pega as coisas dos outros. E é tão estranho, irmãos, você voltar em um lugar e dizer, já era. Porque a gente é assim, você está sendo atendido, eu sou atendente. Oi, tudo bem, senhor? Tudo? Tá, você quer o quê? Uma Bíblia? Tá aqui, não sei o quê. Aí você esquece seu celular aqui. Aí eu mesmo que sou o atendente, eu vejo que é um iPhone 6 e digo, nossa, bolso. Aí você volta desesperado, esqueci meu celular aqui, eu que peguei o celular, digo, não sei, não está aí pelo chão? Você sabe que a pessoa pegou, mas não pode entrar dentro do balcão e dizer, foi você que pegou. A gente está tão acostumado com essa desgraça de vida, de desconfiar dos outros, que eu confesso aos irmãos, que um dia eu olhei e disse assim, meu Deus, eu não preciso desconfiar dos outros aqui. É tão engraçado, passou até no CQC, o CQC não tem mais, mas logo antes de acabar, a quitanda que eu vi pessoalmente, o homem sai pela manhã, 5 horas da manhã, para ir trabalhar na fábrica, ele deixa uns ganchos
Não sei se alguém viu. Ele deixa uns ganchos na porta da casa dele, do prédio dele, com saquinhos com meia dúzia de frutas. 5 sacos de meia dúzia de maçã, 5 sacos de meia dúzia de banana, 5 sacos de meia dúzia de pera. Ele deixa assim, em uma caixinha do lado escrito caixa. Aí aquilo é a quitanda, que a gente chama de quitanda, porque quem quer vai lá, pega a fruta e põe a moeda. E aí eu falei, mas e aí, ninguém pega? Ele falou, não é dele. Eu disse, nossa. Aí ele falou, mas como é isso? Ele falou, depois que ele volta do trabalho, ele pega o que sobrou das frutas e pega o caixa, leva para casa, ele está complementando a renda dele. Eu falei, glória a Deus. Sabe o que é se sentir mal? Você perceber que você não precisa olhar para os lados, que você não precisa desconfiar de ninguém, e você percebe que tem alguma coisa em você que é tão natural, e que você fala, meu Deus, como é bom viver sem isso. É assim, eles vivem assim. Eu acho que consegui te fazer entender o que vou te falar agora. Na sexta-feira de feriado, eu preciso fazer jus a isso, eu não convidei ele para vir aqui falar isso para ele. Ele é testemunha minha, mas na sexta-feira eu fui levar o Luca para cortar o cabelo no salão do Jura. E aí eu liguei para ele primeiro e disse, Jura, posso levar o Lucão aí, porque é ele que corta o cabelo do Lucão. Aí ele disse, pode vir, pastor, é feriado, eu estou aqui na minha casa, pode vir. Eu disse, tudo bem. E aí eu parei o carro na garagem e tal, não falei isso para ele, estou falando isso aqui agora. Parei o carro na garagem, quando eu fui lá, bati na porta, vi que tinha um som alto, ele estava ouvindo Hilson na televisão, no som. E aí eu fiquei batendo a chave no vidro assim, eu vi que ele não ouvia. Aí quando eu fui ligar, ele veio, então abriu, só que ele estava fazendo algo na cozinha, e ele então virou as costas e foi, e eu fiquei dentro do salão. E quando eu botei o pé para dentro do salão, irmãos, eu senti uma paz. E eu percebi que eu estava atribulado com uma série de coisas só depois que eu senti a paz. E eu tenho que confessar que foi ali dentro, o que não faz ele melhor e nem pior. Mas na hora que eu botei o pé, estava vazio, não tinha ninguém. Ele foi para lá para dentro para fazer as coisas dele, e eu fiquei ali ouvindo aquele som. O Lucas já entrou para ver o que estava acontecendo, e de repente desceu sobre mim uma paz. E só quando veio a paz é que eu percebi que estava me faltando, porque eu já estava eu creio estar no automático da vida, e eu não estava. Para mim eu já estava em paz, porque não tinha nada, meu filho estava bem, eu estava indo levar meu filho para cortar cabelo, eu estava se preparando para o casamento do Val, a gente estava feliz, eu tinha ido, eu estava tudo bem, à medida do possível, tinha comido de manhã, tinha tomado banho, tinha água no meu chuveiro, tinha café da manhã um suco para mim tomar, que eu não como, estava tudo bem, eu estava em paz. Mas quando eu recebi naquele momento a paz, que creio eu ter vindo de Deus, eu percebi que eu não estava em paz, porque se eu estivesse em paz, aquela porção que então veio a mim iria se unificar, e eu nem ia perceber a diferença. Mas eu percebi, eu senti, e não só senti, mas desfrutei, me assentei, e senti aquilo, e percebi aquilo, e consegui me conscientizar, creio que pelo Espírito Santo, de que alguma coisa diferente do estado em que eu me encontrava havia então me visitado. E desde aquele dia que foi sexta-feira, eu estou guardando uma mensagem que explodiu dentro do meu ser. E creio eu que essa mensagem é para nós essa noite. O Senhor falava ao meu coração, você precisa de paz.
Eu queria repassar isso para a igreja. Sabe o que eu sinto? Eu sinto que o Espírito de Deus tem falado no meu coração: você precisa de paz. A questão é que a gente não entende que a gente precisa, porque a gente está num ciclo tão maluco, a gente está numa coisa tão estranha, a gente está num caminho a gente está num automático, que se te perguntarem, está tudo bem? Você vai dizer, está tudo bem. Se te perguntarem, meu, como é que você está tudo legal? Você vai dizer sim, está tudo legal. Se te perguntarem, meu, como é que você está? Você vai dizer, tá, porque se alguém me perguntasse, antes de eu ter vivido essa experiência pessoal, porque eu nem contei para ninguém isso, se alguém me perguntasse como é que você está, eu diria, meu, estou bem, está maravilhoso, glória a Deus. Hoje à noite tem culto, tem estudo bíblico, sábado casamento do Val, se assim Deus nos permitir chegar lá, está tudo certo. Mas eu percebi que não estava nada certo, que tinha alguma coisa que estava faltando em mim. E eu confesso aos irmãos que quando percebi, está me faltando. Eu só senti porque está me faltando, porque se estivesse em mim, eu não sentiria. Se estivesse em mim, seria normal. Se estivesse em mim, eu não perceberia a diferença. E eu gostaria de dizer aos irmãos que o Espírito de Deus então pôs em meu coração essa mensagem. Vocês, falando para mim, para vocês, não sou eu que estou falando para vocês. Vocês precisam de paz. Vocês precisam de paz. Vocês precisam ter paz. Foi isso que eu senti. Eu entrei e percebi uma paz que estava exposta a mim. Eu poderia sentir. E naquele momento então eu percebi que eu estava sendo exposto a uma paz que não era minha e nem dele e nem de ser humano nenhum, mas de Deus, porque eu percebi algo divino naquela paz. E naquele exato momento então eu me sentei e comecei a desfrutar por poucos segundos, até que ele voltou e a gente continuou conversando, e eu, sem falar isso, fiquei em todo momento sentindo que tinha uma paz ao meu dispor, que tinha uma paz a minha vida, que estava me sendo servido uma paz, e eu poderia desfrutar daquilo, e eu poderia me conscientizar que aquela paz não estava naquele momento em mim. E eu percebi depois, desde então, que na verdade eu estava num ritmo e eu não estava percebendo que minha alma estava atribulada, que as coisas da vida me atribulam, que as minhas contas me deixam atribulado, que a saúde, que as coisas que dão errada na minha vida, que as coisas que não dão certo, que as coisas que eu quero que dê certo e não dê, e não dá, que essas coisas me atribulam. E eu percebi naquele momento que estava me sendo concedida uma paz que não era algo humano, era algo divino, vinha de Deus, vinha do Senhor. E eu gostaria de, em nome de Jesus, dizer a você que Deus tem falado ao meu coração que nós precisamos de paz. Depois disso, como quase de costume, isso não é meu, e o dia que vocês ouvirem falar que isso é meu, por favor, me ajudem, me amarrem, não me permitam mais pregar até que me volte a consciência de que isso não é meu. Algumas pessoas vê pregando, vê as mensagens que Deus fala, então através da minha boca diz: nossa, como você descobriu? Eu disse: não fui eu que descobri, porque isso não é meu. Exatamente depois daquele momento eu voltei para o meu lar, e a partir de então, mesmo tendo várias coisas para pensar, emanou de dentro de mim uma mensagem, e eu gostaria de pregar ela a nós essa noite. Escuta só. A tradução de paz, para nós, paz, ela se revela na tranquilidade, não é?
E por que a gente está numa situação muito delicada na vida? Porque a gente anda tão atribulado, tão em guerra, que a gente não percebe que nós estamos assim. A gente não percebe que nós estamos em guerra. A gente não percebe que nós estamos guerreando o tempo todo. A gente não percebe isso. Tiago, você pode por favor colocar Tiago, capítulo de número 4, verso de número 1. Tiago 4:1, olha o que diz Tiago 4:1, e eu gostaria que você, em nome de Jesus, pudesse se identificar. Olha a pergunta que o Espírito de Deus, pela pena na mão de Tiago, faz a quem lê a carta. A mensagem que veio através de Tiago. Olha o que ele diz: de onde vêm as guerras e contendas entre vós? E eu gostaria de dizer a nós que o Espírito Santo de Deus conseguiu me fazer perceber uma coisa, Cezinha, que toda falta de paz, traduzido em guerra, em problemas, em tribulações, está diretamente ligada a um ensinamento que a gente recebe desde que nasce, que o mundo entrega desde que nasce. O que uma criança, quando não lhe é feita aquela ação, quando não lhe é entregue aquela matéria que ela está vendo e ela quer, quando não lhe é dada um brinquedo que ela quer, quando não lhe é dada uma comida que ela quer, quando não lhe é dada uma roupa, um tênis que ela quer, o que uma adolescente, o que acontece com o adolescente quando ele tem vontade de comer McDonald's e o pai diz não, quando ele tem vontade de ter um tênis e o pai diz não, quando ele tem vontade de ter uma roupa e o pai diz não, quando ele tem vontade de ter algo e o pai diz não? O que acontece com o jovem quando ele quer comer alguma coisa e não tem, quando ele quer comprar alguma coisa e não tem, quando ele quer alguma coisa de alguém, quando ele quer namorar alguém e a outra pessoa não é recíproca ao sentimento, o que acontece com ele? O que acontece com o homem e a mulher quando ele quer comprar e não pode, quando ele compra e não dá certo, quando ele quer uma coisa, quando ele quer uma roupa não pode, quando ele quer uma viagem e não consegue, quando ele quer um carro e não dá, quando ele quer uma casa, quando ele quer casar e não acha ninguém, o que acontece? O que acontece com o senhor, uma senhora de idade, quando ela percebe que as coisas não estão do jeito dela, que ela quer comer a comidinha dela tranquilinha, mas a comidinha não está, quando ela quer só ficar dentro de casa e todo mundo quer que ela saia, quando ela quer só viver para ela e todo mundo quer que ela ainda continue vivendo para os outros, o que acontece? Acontece o que acontece com todo ser humano, ele entra em guerra. Ele entra em guerra com quem for necessário. Ele entra em guerra com quem for necessário para alcançar o quê? Que os desejos dele sejam então cumpridos, a fim de que ele possa estar em paz. Qual é a tradução de paz para o ser humano? A tradução de paz para o ser humano é ele ter aquilo que traz alegria para ele. E quando ele não tem aquela materialidade que traz alegria para ele, seja qual for ela, pessoal, material mesmo, de roupa, calçado, dinheiro, o dinheiro não vou nem falar, porque o dinheiro é o maior causador de tribulações dentro de casas, dentro de família, dentro de instituições, dentro de empresas, e por onde o dinheiro vai e entra, ele traz guerras. Porque nós entramos em guerras. Olha o que a palavra diz: porventura não vem disto o quê? Dos vossos deleites? Porventura não são por causa das coisas que vocês gostam que surgem as guerras? Porque quando alguém faz a você algo que você não gosta, logo
acontecerá guerra entre quem fez e você. E guerras que entram em valores astronômicos, como perda de família, abandono de lar, abandono de casamento, abandono de casa, abandono de filhos, que eu acho que isso são valores astronômicos para alguém deixar. Se um pai soubesse o que vai acontecer com a cabeça do filho ou da filha, jovem, adolescente, quando sai de casa, ele jamais, em hipótese nenhuma, sairia do seu lar. Mas eles saem, eles entram nessa guerra, eles armam essa guerra, eles põem os seus flancos de batalha e lançam os seus mísseis destruidores sobre o coração da criança, que fica perguntando: mamãe, cadê o papai? Mamãe, cadê o papai? Mamãe, cadê o papai? Mamãe, e o papai não volta. Por quê? Porque a mamãe não consegue entrar em sintonia com o papai, estão em guerra. Só que a criança vai ser totalmente destruída, o coraçãozinho dela, e por mais que a mãe tente ser mãe e pai, isso é uma ferida que, se não cuidar, que se não cuidar direito, mesmo cuidando direito, eu vou dizer a você que essa criança está fadada a, mesmo cuidando direito, um dia, quando ela for ter as decisões dela, esse mal vai fazer com que ela tome decisões através disso, porque eu vejo pessoas com 20, 30 anos aqui na igreja, que falam: minha vida está assim porque meu pai fez aquilo há 30 anos atrás. Pessoas que estão bem de cabeça, pessoas que estão bem do seu psique, mas que ainda reagem a partir do que o pai fez há 30 anos atrás. Enfim, por que existem guerras? Guerras de valores astronômicos. Nós estávamos agora chorando pela Síria, porque tem guerra. Por que existem guerras? Por que crianças morrem? Por que crianças estão sendo trucidadas sem saber por quê? Esses dias publicaram uma foto de um garotinho sentado, olhando em choque para frente. Aquele garoto deve estar perguntando dentro da cabeça dele: por que isso? Por que alguém matou meu pai? Por que alguém matou minha mãe? Por que isso? Alguém, por favor, me explica. Tiago 4:1 explica porque alguém joga uma bomba na casa de outro alguém. Tiago 4:1 explica porque um pai é capaz de sair de seu lar. Tiago 4:1 explica porque uma mãe é capaz de abandonar um filho. Tiago 4:1 explica porque a nossa juventude está gritando com ações, com guerras astronômicas, terríveis. Olha o que está acontecendo com a nossa sociedade. Irmãos, enquanto nós estávamos orando, eu confesso aos irmãos que me entrou um temor no coração, e eu queria transmitir esse temor para vocês. Irmão, eu diria que nós estamos muito pior do que aquelas crianças da Síria. Eu diria que as nossas crianças, Ju, estão muito pior do que as crianças da Síria. Sabe por quê? Porque as nossas crianças têm tudo, mas eles não dão valor ao que têm. A nossa sociedade tem tudo, a gente tem tudo, nós temos tudo. Esse almoço, eu fatiei picanha para comer. Você comeu macarrão com frango, você comeu queijinho assado, você comeu maionese deliciosa que tua mãe fez, você sentou na mesa farta, você sentou na tua casa, você está aqui vestido com a sua melhor roupa, o seu carro está estacionado aí fora, os nossos carros estão estacionados, nós vamos voltar para nossa casa, mas a gente é uma sociedade ridícula e egoísta, desgraçadamente lançada a um egoísmo diabólico, que toma os nossos corações, que toma as nossas vidas, que faz a gente ser essas pessoas leprosas, que não sentem nada, e que reclamam de tudo, e que são capazes de acreditar e de fazer essa pergunta, ou de fazer essa expressão: mas Jesus não veio só para salvar, querendo dizer, Ele veio também para resolver o meu negócio amanhã, Ele veio também para dar o meu dinheiro amanhã. Eu sinto vergonha quando me
me deparo com esse tipo de sentimento. Eu me sinto ridicularizado, porque nós estamos muito pior do que essas crianças. Essas crianças choram porque seus pais foram dilacerados pela bomba na frente delas. Essas crianças estão naquele momento chorando, sabe por quê? Porque sua mãe morreu, foi estuprada na frente dela, e ela não sabe o que aquilo quer dizer. A gente chora, sabe por quê? Porque a gente não tem dinheiro para comer no McDonald's. A gente chora, sabe por quê? A gente chora porque a gente não tem dinheiro para comprar o sapato da Arezzo, que eu tanto tenho vontade, com 350 pares de sapato no guarda-roupa. A gente chora, sabe por quê? Porque Deus precisa me abençoar com mais uma vez esse mês. Eu já vendi tanto esse mês, que daria para sustentar no mínimo umas 3.000 crianças daquela. Isso parece ser uma mensagem demagoga, mas não é. Isso parece ser uma mensagem que traz uma demagogia, mas não é. Nós estamos pior do que muita gente. A nossa vida aqui está pior do que muita gente. A gente acha que nós estamos bem. Não estão. E nós descobriremos isso quando então pudermos olhar clinicamente para outros ambientes. Nós estamos terrivelmente fadados a guerras que vêm da onde? Da onde vêm as guerras? Dos deleites. Fale a verdade, irmão, se não é. Fale se você não deixou de conversar com alguém porque alguém entrou na tua frente e você não pôde sentir o prazer que você estava a buscar. Eu tiro por mim, eu falei hoje para minha esposa assim: eu não sei qual é o caminho. Eu vou conversar com o meu pastor, talvez ele possa me dizer isso, eu não sei. Eu não sei qual é o caminho, mas eu disse isso para ela hoje. Olha, eu não sei qual é o caminho, Deise, mas eu quero encontrar o caminho de não ficar mais me defendendo, me justificando. Eu quero encontrar esse caminho, irmãos. Por favor, se alguém souber, me ajudem. E eu não estou sendo hipócrita. Eu não aguento mais ter que ficar me justificando para pessoas que têm uma igreja como essa, irmã. Foi você que falou isso, né? Outro dia, estuda aqui na cidade, encontrou a mensagem na internet e veio aqui. Acho que você falou para alguém isso, não sei se foi você, que disse: meu Deus, em que qualidade de culto foi você que falou isso? Em que qualidade de culto vocês cultuam? Que qualidade de culto que nós temos? Eu fiquei perguntando para Deus, por que eu tenho que ficar como eu vou dizer, me justificando. Parece que quando uma pessoa não quer mais estar aqui, parece que é culpa minha. Parece que quando uma pessoa não quer mais congregar aqui, parece que é culpa minha. Eu fico com um sentimento dentro do meu coração dizendo: meu Deus, o que eu fiz para essa pessoa? Meu Deus, o que eu fiz para ela? O que eu fiz? Mas não, eu sei que por mais que eu tenha feito alguma coisa, o problema é o deleite. O nosso problema não é o que os outros são capazes de fazer para a gente, é a forma como nós queremos viver. Se alguém então passa na nossa frente, mesmo sem querer, que eu acho que é o meu caso, em muitos casos aqui, ministerialmente falando, porque eu não posso estar aqui com maldade no coração, irmãos. Eu não quero estar aqui assim. Eu vou para o inferno se eu for um maldoso. Eu vou para o inferno, eu vou ganhar um monte de alma e vou perder a minha. Eu não posso estar aqui com maldade no coração, mas sem querer. A gente passa na frente de pessoas que estavam indo para lá, e aí quando a gente passa na frente, aquela pessoa passa a ter ódio. Ela constrói guerra, ela levanta uma guerra. Contra quem? Contra quem entrou na frente do deleite dela. Contra quem disse para ela alguma coisa que contrariou o desejo de ela sentir alegria. Olha o que diz a Bíblia: de onde vêm as guerras e contendas entre vós? Porventura não vem disto, dos vossos deleites? Olha que explicação: que nos vossos membros guerreia. Sabe como eu entendo isso? As nossas guerras estão literalmente ligadas a todo tipo de prazer que está associado à nossa vida, ao nosso corpo. Se alguém entrar na frente do seu prazer sexual, você briga.
Se alguém entra na frente do seu prazer financeiro, de conquista, de materialidade, você vira o bicho. Se alguém entra na frente do seu prazer ministerial, você vira quem tiver que virar. Olha o que se faz dentro das igrejas. Porque o prazer dele ou dela foi interrompido por alguma coisa, ele fica na igreja procurando as pessoas que querem também ter raiva de alguém que entrou na frente. E você viu o que fizeram comigo naquela igreja? Você viu o que fizeram comigo lá na igreja? Você viu? Olha, você viu isso? Você viu aquilo? Aí a outra pessoa, pode ser, eu acho que é. O que é isso? É guerra. O que acontece dentro do lar de tantas pessoas, dos nossos lares, vamos falar assim, dos nossos lares, porque todos os nossos lares estão sendo dilacerados pelas guerras que a gente levanta em prol do quê? Em prol de que ninguém seja capaz de interferir no meu prazer. Os irmãos estão compreendendo isso? A questão das guerras está diretamente ligada ao meu prazer. Se o meu prazer é interrompido, quem interrompeu vira aí inimigo. E não importa qual seja, olha lá, está nos vossos membros. É na mão, é na cabeça, é na coxa, é no joelho, é em todos. Enquanto eu estou aqui pregando, sabe o que eu queria dizer? Que quando o Senhor pôs isso em meu coração, Ele disse a seguinte frase em minha alma. Sabe tudo isso que você está vendo de você? Eu falei, sei, Senhor. Ele disse, então está todo mundo assim. Não tem ninguém diferente de você, sabe por quê? Porque as pessoas não conseguem abandonar as suas materialidades. Elas não conseguem abandonar o seu bel prazer. Irmão, guerrinha pequenininha, por que às vezes você deixa às vezes de cumprimentar? Eu já sofri casos aqui de pessoas. Existe costume, cultura de igreja, e existe doutrina bíblica, não é? Vocês acham ser capaz uma pessoa a entrar dentro de uma igreja, saber que aquela pessoa é o pastor dela, eclesiasticamente dizendo, se ela crê em Jesus Cristo, se ela se batizou, tem fé em Jesus Cristo, ela tem que acreditar que Deus me colocou como pastor. A partir dela acreditar que Deus me pôs como pastor, ela tem que entender que doutrinamente bíblica, ela deve me respeitar como líder, diz a Bíblia, como guia. Ela deve. Vocês acham capaz alguém saber disso, entender isso, e entrar na igreja e não ser capaz e demonstrar literalmente que veio e que não vai dizer a paz do Senhor ao seu pastor? E que quando o seu pastor vai até ela, diz paz do Senhor, o máximo que dá é um sorriso. Você acha isso capaz? Eu digo, sim. É muito capaz, porque as nossas guerras se dão em todos os âmbitos da vida. Basta alguém, pastor, diácono, obreiros, líderes, coordenadores, basta alguém entrar na tua frente. Basta você comprar uma roupa e dizer, nossa, eu comprei essa roupa, vou usar, tal. Aí quando você vem, o irmão Cláudio olha para a tua roupa e diz, irmão, essa roupa não dá. Pronto, ele vira inimigo. Basta alguém dizer, irmão, eu sei que você toca, mas não vai dar para você tocar porque o grupo está completo. Me desprezaram. Basta alguém dizer, olha, por favor, o seu palavreado não é bom. Basta alguém dizer, por favor, pare de fazer isso, que para nós se torna inimigo. Por quê? Porque tira da gente o nosso prazer a respeito daquilo que nós estamos vivendo. E a gente é
tão egoístas, estamos tão fadados a uma vida muito pior do que aquelas crianças, que a gente fica como um polvo, protegendo N prazeres que ninguém vai encostar. E se encostar, está lançada a terceira guerra mundial. Enquanto eu aqui estou pregando, meus amados irmãos, os irmãos conseguem perceber o quanto o Espírito de Deus de fato revelou-me uma mensagem para esta noite? Os irmãos conseguem perceber dentro da vossa casa, do vosso relacionamento, do vosso casamento, quantas guerras você tem feito? Quantas vezes você dormiu virado para o outro lado e entre suas costas e as costas do teu marido ou da tua esposa havia uma trincheira de guerras? Uma guerra tão terrível, tão feia, tão ridícula, que se expande ao local de trabalho, aos amigos. Não é isso? Não é isso que a gente faz quando está mal no casamento? A gente não fala com os irmãos, não sei onde vai dar esse casamento. Eu não aguento mais. A gente chama guerreiros. A gente chama gente para guerrear com a gente. Eu pergunto a você que congrega nessa igreja, será que ainda esta noite você não veio a essa igreja em guerra? Você não veio para essa igreja dizendo assim: não sei se eu vou continuar. Vamos ver, eu vou conversar, se der. Vamos ver o que vai me falar. Porque dependendo do que me falar, a gente é tão ridículo, irmãos, que a gente acha que a vida gira em torno da gente. A gente acha que a igreja vai acabar quando a gente faz alguma coisa desse tipo. Não vai. Eu vou amanhã trabalhar. Mas se eu chegar lá amanhã e aquele cara fizer de novo aquilo para mim, você já percebeu? Olha como o Tiago foi explícito. Olha. Agora vamos ao texto. Olha o texto de João 16, 25. Colocaram o nome do subtítulo de palavras de despedida. E você sabe qual que é o cerne dessas mensagens? O cerne dessa mensagem é a seguinte: está chegando um tempo em que vocês vão ficar sem mim pessoalmente. Está chegando um momento em que eu vou voltar ao Pai e vocês vão ser dispersos. Vocês vão ficar sozinhos. Sinceramente, irmão, quem é que gosta de ficar sozinho? Fala aí. Quem que gosta? Quem que gosta de apagar a luz do quarto e não ter ninguém falando boa noite? Quem é que gosta? Existem tantas pessoas que estão desesperadamente atrás de um cônjuge e não conseguem arrumar, sabe por quê? Porque quando arruma um proposto, ela joga toda aquela responsabilidade em cima. A pessoa fica com medo de tanta vontade, tanto desespero que ela tem de apagar a luz do quarto sozinha. Vocês entenderam que o que Jesus estava falando para eles é: olha, até agora eu falei em parábolas, até agora eu falei, vocês não conseguiram compreender, mas agora eu vou falar claramente. Vocês vão ser dispersos, vão correr atrás de vocês, vão buscar vocês, vão bater em vocês, vão chutar vocês. Eu não entendo, irmão, eu não entendo como é que tem gente corajoso para chamar o evangelho de evangelho da prosperidade e ter a coragem de dizer que a vida de evangelho vai ser uma vida quando o Senhor chamou os seus discípulos e disse: sabe, agora vocês vão ficar sozinhos. Sabe, agora vocês vão sentir tanta dificuldade agora. Sabe, agora
agora vocês não vão ter mais prazer. Sabe agora vocês não vão ver mais eu fazendo os milagres, vocês não vão ver mais as pessoas querendo estar perto, vocês não vão estar mais nos holofotes, agora vocês vão correr pelos becos, e as pessoas vão correr com pedras nas mãos, e vão jogar pedra em vocês, vão fazer coisas com vocês que vocês não vão acreditar, vão xingar vocês, vão bater em vocês, vão surrar vocês, vão cuspir em vocês. Eu fico imaginando se esse evangelho fosse pregado pelo próprio Jesus à nossa geração, quem de nós ou quem dessa geração que diz ser crente estaria aos pés de Jesus? Quem de nós? Ele estava falando isso mesmo, olha, vocês vão ter necessidades, vocês vão padecer aflições, vai ser tanta aflição, mas tanta aflição, mas tanta aflição. Mas eu estou falando essas coisas a vocês, eu quero ler Tiago 4:1 e Tiago 4:2, 2. Olha o relato, olha como Tiago foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus e falou da gente. Não vem dos vossos membros por acaso, dos vossos deleites? É uma pergunta. Agora, cobiçais e nada tendes, logo matais. Não é assim? Fala a verdade. Pastor, eu sou, Deus me chamou para isso. Quando não tem o cargo ministerial, o que ele faz? Arranca a cabeça de quem está perto. Não é isso que está acontecendo nesse mundo? Quando uma mulher diz que não aguenta mais conviver com o vício do marido, o que o marido faz? Mata. Não é isso que está acontecendo com várias pessoas dentro de empresa? Ei, irmão, cuidado com o que você vai fazer, hein? Você tem teu trabalho, você tem seu ordenado, cuidado, hein? Cuidado com a sua arrogância que está falando, amanhã eu não sei, vou amanhã, cuidado. Depois você não vai chorar aos pés do Senhor dizendo, Deus me abre uma porta porque eu sou teu filho. Cuidado, porque vários pais tomaram decisões erradíssimas em suas vidas, colocaram seus filhos para passar necessidade porque não teve a coragem de se humilhar diante de um chefe. Ele é chefe, não é você. A tua cara, segundo a Bíblia Sagrada, é obedecer e calar a tua boca e pegar o teu ordenado depois que você fizer a tua parte. Se você quer ser chefe, ore a Deus, peça graça a Deus e monte o seu próprio negócio, porque naquela empresa você não é chefe, você é empregado, e tua cara é ficar quieto e obedecer. Escuta, invejais e não podeis alcançar, logo combateis e fazeis guerra, nada tendes, porque você não sabe pedir, porque você não pede. Isso é uma coisa tão nossa, irmãos. Fala, o que a gente sabe pedir, irmão? A gente gosta de quê? De ir lá e pegar. A gente não consegue se humilhar para pedir. Dentro de casa, dentro da igreja, no nosso trabalho, na nossa vida, a gente está em plena guerra. Deus falou isso no meu coração, você está em guerra, sabe por quê? Porque você só quer aquilo que te traz prazer, você está em guerra, a sua vida é uma guerra, a sua história é uma guerra, você levanta de manhã e guerreia até a hora de dormir, e sabe o que é pior? Você guerreia com o seu sono. Foi isso que Deus falou em meu coração, você está guerreando com o seu sono, Duda, porque eu não estava conseguindo dormir. Eu estava dormindo pouco. Você está guerreando com o seu sonho, Irmãos, quantos de nós que estamos aqui, que estamos cansados em pleno domingo, olha quantos irmãos nossos não vêm à igreja, sabe por quê? São pessoas que estão em guerras infindáveis, guerras que não acabam, que não respeita domingo, não respeita segunda, não respeita sábado, não respeita feriado, não respeita aniversário.
Irmão, eu fico pensando como pode um filho fazer aniversário e um pai e uma mãe não ter coragem de comprar um bolinho de fubá, dizendo: não tenho dinheiro. Isso é ridículo. Deixasse de pagar a internet, você ficar no Facebook, no WhatsApp, comprasse o bolinho do teu filho, chamasse os amiguinhos dele, que ele ia dizer: ah, mamãe, muito obrigada, mas a gente está em guerra, a gente não vê o tamanho da nossa guerra, a gente está em guerra todo dia, não respeita aniversário, não respeita a paternidade, não respeita, irmão. Nós vivemos uma geração que pai empresta dinheiro para filho a juros. Nós vemos uma geração que filho olha para a situação do pai e fala: dane-se, não foi eu que escolhi. Nós vivemos uma geração que o cara ganha dinheiro no trabalho dele, ele não tem coragem de ser dizimista na igreja onde ele vive isso que nós estamos vivendo hoje. Sabe o que ele quer? Ele quer que o pastor... Irmão, nós vivemos numa geração que as pessoas ficam olhando e dizendo: mas o que será que o pastor faz com o dinheiro? O dia que você tiver dúvida do que eu faço com o dinheiro, eu te passo a administração da igreja. Eu quero ver se tu aguenta um mês. Eu quero ver se tu aguenta um mesinho. Saber que amanhã você tem que pagar e você não tem o dinheiro e você vai ter que ir lá no dono do galpão. Não vai falar para mim não: pastor, o dinheiro não entrou, tá? Você conversa com... Não, você vai ser responsável. Você vai lá conversar com o dono do galpão, dizer que a tua igreja não conseguiu juntar o dinheiro para pagar o aluguel. Você vai lá. Você vai dizer para o teu pastor que não tem o dinheiro para pagar o salário, para sustentar o mínimo da família. Você que vai ir lá na rede elétrica parcelar. Vai ser você. É você que vai abrir o gasofilácio num culto de sexta-feira, dia 10, e vai tirar R$200 de oferta, e vai olhar para trás e ver uma dívida de quase 7, 10 mil, e vai falar: Deus me ajuda. Vai ser com você. Se você quiser, está à disposição. Isso para mim seria uma maravilha. Eu ir para minha casa sem me preocupar. Aleluia. Isso para mim seria uma maravilha. Ah, mas eu não entendo, porque olha, eu falo: irmão, fique à vontade. Tu quer pregar todo dia? Ah, irmão, se eu te der 20 cultos seguidos, um atrás do outro, eu acho que você não chega no 10º. Eu acho que no 10º já vai ter gente falando para mim: pastor, aguinha com açúcar, hein? Você quer? A gente vive numa geração que desconfia um do outro, que faz guerra por porcaria, por milindragem, por besteira. Por que você está brigado com teu marido? Fala aí. Ele te traiu? Ah, não. Ele não falou que eu estava linda. Ele preferiu assistir o futebol do que ir comigo no shopping. É por isso que você está brigado? Você faz guerra, irmão, por coisas tão estúpidas. Olha lá. Você não tem nada. Você guerreia, não tem nada. Você cobiça, não tem nada. Você almeja e não tem nada. Sabe por quê? Porque você faz guerra. Você não pede. Porque você está brigando com a tua mulher, irmão. Ah, porque ela não entende o sexo que nem eu. Isso você vai ter que aprender. Que você é uma máquina. Que depois que você se sacia, você não quer olhar para ninguém. Ela é um forno que precisa ser colocado lenha todo minuto para saber se daqui 3 dias sai um pãozinho. 4 dias. Mas é minha mulher e tem que me satisfazer, que não sei o quê, irmão. Quer usar desse artifício? Compra uma boneca, aí ela não vai falar nada. Aí você fica à vontade. Agora, se você quer ter esposa,
tu vai ter que tomar banho, aprender a tomar banho gelado direto. É para dar risada, mas irmãos, quantas guerras, irmãos. Irmão, eu vim essa noite pregar uma mensagem. Sabe como que nós estamos? Sabe como, Júlio? Nós estamos em guerra. Nós estamos guerreando com pai, com mãe, com pastor, irmão, nós estamos guerreando à toa. Sabe por quê? Porque depois que acabar a guerra, sabe o que você vai ter? Sabe o que você vai ter depois que você ganhar essa guerra aí ou perder? Ganhando ou perdendo essa guerra que você está, sabe o que você vai ter? Nada. Aí você faz outra. Aí você faz outra, e 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 aí você acostuma a viver em guerra. Mas aí você é convidado para ir num lugar, ou você decide ir num lugar. E quando você entra, você ouve Deus falar. Eu estou falando tudo isso para que vocês tenham paz em mim. Sabe por quê? Porque vocês estão guerreando à toa, vocês estão guerreando uma guerra que já acabou. Você sabia que essa sua guerra já acabou? Você sabia que essa minha guerra já acabou? Nós temos que se conscientizar de uma coisa: essa nossa guerra já acabou. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que nos afronta e que nos traz tribulação e que nos traz essa situação de guerra, de desespero, segundo João 16:33, ele disse: tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Sabe por quê? Eu já venci o mundo. Irmãos, essa guerra é coisa do mundo, é coisa de gente mundana, e eu tenho que falar isso aqui. Eu perguntei naquele salão: por que eu estou sentindo isso aqui? Mas durante a minha conversa eu entendi por quê. Durante o meu tempo de lá eu entendi por quê. Sabe por quê? Porque naquele momento o irmão que estava ali não estava em guerra. O local não estava em guerra. O local estava tranquilo. E se eu perguntasse para ele: cara, tem dívida para pagar? Ele diria: sim. Se eu perguntasse para ele: cara, tem alguma coisa que te incomoda? Ele ia falar: claro. E se eu perguntar para você: está aqui em guerra? Você vai dizer: sou eu que estou aqui assim. Eu disse ao Senhor: eu quero paz. Eu não aguento mais guerras. Eu só percebi isso depois que aquela paz inundou meu coração. Eu só percebi isso depois que eu senti: meu Deus, que vontade de ficar aqui para o resto da vida. Irmãos, no que nós estamos transformando a nossa igreja? Esse não seria o lugar que as pessoas deveriam entrar pela primeira vez e dizer: nossa, que paz. Mas dependendo com quem essa irmã encontrar, dependendo com quem essa irmã falar, dependendo com quem esse irmão conversar, dependendo com quem ele fizer amizade, talvez ele nunca sinta paz na casa do príncipe da paz. Irmão, vocês acham que Deus chamou a gente para trabalhar nessa obra? Vocês acham, obreiros, que Deus chamou vocês para vocês estarem aqui assim? Eu me perguntei: Duda, você acha que Deus
Você acha que Deus te trouxe aqui, lá da sua vida de São Paulo, para te deixar nesse estado? Você acha isso? Você acha que você se casou com essa pessoa para estar nessa situação? Você acha que Deus te deu o dom de tocar, Eliseu, para estar desse jeito? Você acha que nós fomos chamados por Deus para trabalhar nessa obra, para estar no estado que a gente está? A gente está tão destinado à guerra, que a gente não pode se encostar. A gente não pode falar uma palavra mal colocada a alguém, uma brincadeira diferente, que vira guerra. A gente tem que pisar em casca de ovo. E sabe o que é pior? O pior é que o sentimento que a gente tem é que se a gente não pisar em casca de ovo com tal pessoa, ela vai embora. E ela não vai em paz, ela vai em guerra. Como tantos que hipocritamente entraram na minha sala para dizer: não, pastor, eu só vim aqui, o senhor vai ser meu pastor eternamente. Mentira. Se eu fosse o pastor eternamente, ficava aqui congregando, labutando, trabalhando, servindo. Para de mentir. Entra na minha sala para falar a verdade. Você está com raiva, não gosta de mim e está indo embora para onde você quiser. Larga a mão de hipocrisia, assume a sua guerra. Você acha que Deus chamou a gente para isso? Você acha que Deus deu a vida que Ele deu para nós para isso? Irmão, olha para o seu filho, olha para a sua filha, olha para a sua família, olha para a sua vida, e lembra de quem não tem isso. Olha para a sua igreja, olha para o seu trabalho. Você deveria ir para o teu trabalho louvando a Deus. São mais de quantos milhões? 7 milhões, 14, 12 milhões de pessoas desempregadas. Vai para o teu trabalho, dando pulinho do bameirinho, batendo os calcanhares, dizendo: graças a Deus, eu tenho uma máquina para trabalhar. Vem para a tua igreja, ao invés de você vir com esse bico de guerra, com essa arma de guerra, vem para a tua igreja dizendo: louvado seja Deus, eu tenho uma igreja para congregar, onde as pessoas não ficam me encharcando, me tirando tudo que eu tenho, onde eu tenho prazer de contribuir, onde eu ouço uma mensagem genuína, onde eu sinto Deus. Vem para a tua igreja sabendo que você foi chamado por Deus. Você está em guerra. Você está guerreando uma guerra que Ele já venceu. Ele disse: eu estou falando tudo isso para que vocês tenham paz. Depois que Jesus morreu, a Bíblia diz que Ele ressuscitou ao terceiro dia, no domingo de manhã. Que dizem, o mundo diz que é hoje, que seria hoje o dia, domingo de Páscoa. Pela manhã, aconteceu aquilo que vocês já sabem, que a pastora leu. Depois, quando foi caindo a tarde, coloca 20:19 para mim, por favor, de João. Foi caindo a tarde, aconteceu uma coisa. Chegada, pois, a tarde naquele dia, primeiro dia da semana, era o domingo. Tipo hoje, quando nós começamos a chegar na igreja. Chegou a tarde. Estando reunidos os discípulos com as portas fechadas por medo dos judeus, os discípulos estavam já sentindo todo o medo e estavam diante de toda a guerra já estava guerreando com o mundo. Eles já estavam guerreando entre si, já estavam com medo, já estavam cheio de um monte de coisa. Tipo a gente. Diz que Jesus aparece no meio deles, Júlio.
e ministra uma palavra. Põe no coração deles uma mensagem. Eu queria terminar essa mensagem dizendo que eu creio tanto que o Senhor apareceu no nosso meio hoje. Eu creio tanto que nós estamos como os discípulos, assim, com as portas fechadas. Fechado para tudo e para todos. Diz a Bíblia que ele apareceu no meio assim e ministrou uma mensagem: paz seja convosco. Mas com que poder que Ele pode me dar a paz? Qual foi a ferramenta que Ele usou para poder ministrar a paz àqueles discípulos e hoje ministra a nós? Irmão, eu quero sentir paz hoje aqui com vocês. Quantos estão afim? Será que dá para soltar as armas? Será que dá para abaixar as armas? Será que dá para colocar vontade de pedir perdão àquela pessoa que você não olha na cara? Mas eu não fiz nada. Não interessa. Não interessa quem fez. Será que dá para baixar as armas? Será que dá para voltar atrás em toda a sua ameaça? Se não for assim, se não for assado, eu vou embora. Dá para voltar atrás? Dá para voltar atrás agora dentro de você, dizendo assim: eu vou voltar. Eu vou voltar atrás agora, porque essa é a minha família. Eu não vou embora coisa nenhuma, eu vou morrer aqui de fome, se for preciso. Eu nunca mais vou abraçar outro homem, eu não vou abraçar outra mulher. Não, essa aqui é a minha igreja. Se eu estou achando que meu pastor não está muito legal, sabe o que eu vou fazer? Eu vou orar. Eu vou tentar descobrir por que ele anda tão estranho. Eu vou tentar ajudar ele. As pessoas ficam esperando um erro nosso para acabar com a gente, irmãos. Para sair falando: está vendo, eu não falei? Olha aí, olha aí, olha aí. Aonde estão os que podem dizer em suas almas: se um dia meu pastor, minha pastora errar, eu vou ficar com eles. Eu vou ajudar eles, porque a sensação que eu tenho é que se um dia eu errar, a gente arremete uns aos outros a expectativa da nossa paz. A gente arremete uns aos outros. Você acha que a sua paz depende do teu marido, você acha que a sua paz depende da tua esposa, você acha que a sua paz depende do teu emprego, você acha que a sua paz depende do teu pastor. A gente acha isso, que uma paz depende do outro. E aí quando o outro não dá o que a gente quer, o que acontece? Guerra. Guerra. Só que a sua paz, a minha paz, a nossa paz não depende um do outro. Porque se depender de ser humano a sua paz, você está fadado à guerra. Você vai guerrear a vida inteira. Quando o teu velório acontecer, pessoas vão olhar e vão dizer: coitado desse marido, graças a Deus essa desgraçada foi embora. Quando for o velório vão falar para a tua esposa: ainda bem, né, irmã? Está livre agora, né? Quando você sair da igreja, o nego vai dizer: graças a Deus, pastor, que foi embora. Tão chato que a gente fica com essas nossas guerras ridículas. Mas você quer saber qual é a ferramenta que ele usou para dar paz para os discípulos? Próximo verso: paz seja convosco. Espera aí, quem é que pode dar paz? Ele pode.
Olha ele. Olha aí. Fique em paz. Como assim paz, Senhor? Como paz? Como Ele traz paz? Mostrou-lhe as mãos e o lado. E alegraram-se, pois, os discípulos ao verem o Senhor. Sabe o que está faltando para nós? Você sabe por que a gente não tem paz? Porque o Senhor nos mostra a sua ferida, nos mostra o seu sacrifício. Isso não tem nenhum tipo de valor para a gente. A gente diz para Ele: bonito o seu sacrifício, Senhor, mas e meu carro? Bonito o seu sacrifício, Senhor, mas essa mulher está me irritando. Bonito o seu sacrifício, mas eu não consigo parar de falar. Bonito o seu sacrifício, Senhor, mas olha, se aquele cara me arrumar, a gente quer prazer e paz vindo de homens. Eu vim aqui com uma mensagem e termino ela agora. Enquanto você e eu, enquanto nós estivermos em busca de paz, vindo na mão de homens, você tira o seu cavalinho da chuva, sua vida vai ser uma guerra, e ainda que você ache que está tudo bem, quando então você se converter aos caminhos do Evangelho, da crucificação, você vai saber que você não tinha paz. Você vai saber que a sua vida era uma vida de tribulação. Você vai saber que aquilo que você chamava de vida era uma guerra constante, que ninguém podia pular nenhuma trincheira do prazer, porque se pulasse, você virava um exército furioso e era capaz de destruir qualquer valor que viesse a ser colocado em prova. Mas o dia que você for capaz de ver o sacrifício de Jesus, eu lhe garanto, haverá paz em sua alma. Porque não serão mais as coisas materiais da vida que hão de te trazer paz. Porque o salão pode estar fechado, e pode não ter cliente, e pode não ter ninguém, e o cliente que está vindo não vai pagar. Pode ser, mas se tiver um cântico, se tiver um louvor cantando, eu garanto. Pode não ter a picanha no almoço, mas se junto com arroz, feijão e ovos tiver, que feridas são essas nas tuas mãos? O prazer pode não vir do ovo, o prazer pode não vir da sardinha, o prazer virá da alma. Deus quer nos desmaterializar, irmãos. Deus quer arrancar o compromisso que nós temos com o material e quer nos dar o privilégio de sentir